Olá, seja bem-vindo ao mini curso de introdução ao Arduino. Eu sou a Nívia. Bom, para fazer o circuito do nosso robô, nós vamos começar pelo circuito dos motores. Então, a gente vai precisar do Arduino, de 2 motores, da nossa ponte HL293T e da protoboard. E agora nós vamos ligar os motores da mesma maneira que fizemos na outra simulação. Começar ligando os negativos da nossa ponte H. Nosso VSS, certo? O VS aqui na bateria. E agora conectando os motores. Bom, aqui é só conectar os terminais dos motores nas saídas da ponte H. A mesma coisa para o outro motor. Agora a gente precisa passar para o Arduino os pinos de entrada. Então a gente vai passar primeiro desse motor aqui. Esse aqui é o pino do PWM. Então a gente precisa conectar numa porta com PWM. Este aqui é o pino de entrada. Que aí pode ser em qualquer porta digital. Agora é só repetir para o outro motor. Aqui, em outra entrada digital com PWM também. Para isso daqui. E as outras 2 entradas normais. Certo. Agora a gente vai fazer as ligações aqui do positivo e do negativo da protoboard. Falta ligar o Arduino também na protoboard. Isso. Positivo. E deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Mais pra baixo. E o negativo em comum também. Ok, acredito que agora esteja tudo pronto com os motores, então a gente pode introduzir o nosso sensor de distância. E aí, para alimentar ele, é da mesma maneira que a gente fez também. Liga aqui no GND. 5 volts aqui. A gente vai conectar esses outros pinos aqui nas entradas digitais do Arduino. Acredito que esteja pronto o circuito. Opa, falta conectar esse cabo aqui. Aí. Já a programação a gente vai fazer na ideia do Arduino de novo. E da mesma maneira que antes, a gente vai precisar incluir a biblioteca do ultrassônico. Vamos começar definindo o que a gente precisa para o nosso sensor ultrassônico. Então a gente vai criar aqui o nosso sensor.
passar os pinos em que a gente fez a conexão no nosso circuito. Deixa eu dar uma olhadinha de novo em quais foram. Foram no pino 2 e 3. Ok, foram nos pinos 2 e 3. E agora a gente precisa criar as variáveis para os motores. Então vamos fazer do primeiro motor. A gente precisa de uma para o nosso PWM. Ele está conectado na porta 11 no nosso circuito. E aí a gente precisa de outras duas variáveis. Que são os pinos que vão estar enviando o sinal para o nosso motor aí. A gente conectou nos pinos 10 e 9 do primeiro motor. E aí, do segundo motor, a gente conectou no pino 6. Aqui. E no pino 7. Aqui. E no pino 7. Aí com as variáveis e com os pinos definidos, declarados, bonitinho, a gente vai criar uma variável para estar guardando a distância que o nosso ultrassônico vai nos fornecer. E outra para velocidade que a gente vai estar usando no nosso robô. Essas duas aqui a gente vai deixar para definir os valores depois. Na hora que quiser usar o serial para estar vendo que movimento o robô vai fazer ou coisa assim, a gente pode definir depois. Então a gente vai só inicializar. E aqui a gente vai passar o estado dos pinos. Se são saídas, se são entrada, que são cada um. Vou começar pelo motor. Criar uma saída. E aí, para facilitar, eu já vou copiar e fazer direto para as nossas outras saídas. E aí, aqui no looping, a gente vai falar para o nosso robô o que é para ele fazer, certo? Como que é para ele ir, para que lado ele vai e coisas assim. Mas primeiro a gente precisa fazer a leitura da distância do nosso sensor ultrassônico. Com o mesmo nome que a gente usou para declarar lá em cima. A gente vai chamar que para nos passar a distância em centímetros, certo? E aqui a gente vai estar usando outras funções para deixar o código um pouquinho mais organizado, para a gente conseguir entender melhor o que vai estar fazendo. Então, eu vou criar uma função void sem retorno. A gente vai falar onde a gente vai dizer pro robô ir para frente. O nome da função vai ser frente, ela não tem parâmetros, certo? Deixa eu facilitar um pouquinho aqui pra gente enxergar. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, definir qual vai ser a velocidade do nosso motor. Eu vou colocar para ela começar na metade, 125. E a gente precisa passar essa velocidade para os nossos pinos do PWM. Então, PWM 1, eu passo a velocidade. E PWM2 também a velocidade. Agora, eu preciso passar os estados dos pinos dos motores. Então, a gente vai... Como são saídas digitais, a gente faz dessa maneira.
Aqui a gente pega aqui. A gente já fez isso aqui na outra simulação em que a gente fez o uso dos motores. Então eu vou estar adiantando um pouquinho, certo? Que eu mudei o nome das variáveis para ficar certo. E aqui. Então, da mesma maneira que a gente fez antes aqui, os nossos motores vão para frente. Só que lá, quando a gente fez na primeira simulação, eu fazia o controle de um motor só. Então, ficava um pouquinho menor isso aqui. E aí, aqui a gente tem do primeiro motor, tô passando a velocidade, e aí aqui em cima eu passo a velocidade, e aqui eu passo o estado de cada pino, e a mesma coisa aqui para o segundo motor. A gente agora vai fazer outras funções, como para ele ir para trás, para a direita e para a esquerda. Dá uma copiada aqui, que já facilita um pouquinho. Qual a diferença das duas funções? Por exemplo, dele tá indo para trás ou para frente. No caso aqui vai andando de ré. O que muda é o estado dos motores. Para ir para frente, eles estão girando no sentido horário. E para ir para trás, eles estão girando no sentido anti-horário. Então, o que a gente precisa fazer é só inverter o estado dos pinos aqui. A velocidade dá para deixar a mesma. E aqui, quando a gente mandar o nosso robô ir para trás, ele vai fazer isso tranquilamente. Agora a gente vai criar mais duas funções aqui. Uma para a esquerda. Certo? Aqui a gente tem outra questão. Como eu faço para o robô virar para a esquerda? Considerando que você tem dois motores, se você desligar, por exemplo, o motor que está na esquerda e deixar só o direito ligado, o robô vai começar a andar em curva, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Só que se você quiser que ela faça essa curva um pouquinho mais rápido, você pode inverter o sentido do motor esquerdo. Então a gente vai ter um motor que vai andar para trás e outro para frente, certo? E ele vai fazer a curva no sentido da esquerda, que é o nosso motor da esquerda que está indo para trás. E aqui eu vou precisar saber qual motor é qual é o da esquerda e qual é o da direita. Você vai ver de acordo com o circuito que você montou. No nosso caso, esse aqui é o nosso motor da esquerda, certo? Que vai fazer exatamente a mesma coisa para a direita, só que a gente precisa inverter agora a questão dos pinos. O motor que vai andar para trás agora é o da direita. Então a gente vai inverter aqui. Opa, desliguei o caps lock. A gente inverteu o motor da esquerda. A gente inverteu o motor da direita e deixou o motor da esquerda indo para frente. E a gente tem essas funções aqui, mas isso não quer dizer nada. A gente precisa chamar elas aqui dentro da função loop. E é aqui que vai entrar também a questão da distância. A gente precisa fazer o controle. Bom, como a gente viu na simulação com o sensor ultrassônico, o que vai acontecer? Ele vai ler a distância até o próximo objeto na frente dele e vai retornar qual é essa distância. Então a gente sabe que quando a gente se aproximar muito desse objeto, a distância vai diminuir. E é a partir daí que a gente vai saber quando deve desviar, quando deve virar. Quando a distância for muito pequena, a gente vai virar para um dos lados ou vai dar ré para trás. Então a gente precisa de dois métodos para o robô estar trabalhando. Um é que ele vai detectar que ele está mais ou menos longe do objeto e tem distância suficiente para ele fazer a curva. E a outra é quando não tem distância suficiente para fazer a curva. E se ele tentar, ele vai bater no objeto que está à frente. Então ele tem que dar uma rézinha
e fazer a curva daí. Então, a gente vai estar usando um loop que, enquanto a distância for menor ou igual a 35 centímetros e for maior, maior ou igual a 10, ele vai fazer o que está dentro desse loop aqui. A gente vai pedir para ele virar para a esquerda de leve, certo? Para ele virar para a esquerda, para ele poder desviar do objeto que está na frente dele. A gente vai dar um delay aqui para ele poder virar antes de verificar de novo se tem um objeto. E aí ele vai dar mais uma olhadinha, tipo, ok, eu virei um pouco. Essa distância que eu virei é suficiente para desviar do objeto? Bom, se a distância que ele virou não for suficiente ainda para ele estar conseguindo se movimentar bem, ele vai continuar nesse loop aqui até ser uma distância segura para ele estar fazendo a curva com tranquilidade. E se nessa curva que ele for fazer, na verdade, ele acabar indo mais pro lado onde tem um objeto e aí ele acaba se aproximando mais? A gente precisa ter uma condição para esse caso. Essa condição vai ser se a distância for menor do que 10 centímetros, porque se for menor do que 10 centímetros, ele vai estar bem próximo. E o que ele vai fazer nesse caso? Ele precisa ir para trás, certo? Então, a gente vai pedir para ele dar ré. Vai dar um delay um pouquinho maior, para ele ficar mais tempo dando ré. Porque aqui a gente colocou de 100 milissegundos, que era o tempo que ele ia ficar fazendo a curva. Então, a gente precisa de um tempo um pouquinho maior para ele fazer a ré, que é para ele ter uma distância boa da onde ele estava. E aí, depois que ele deu essa ré, ele vai verificar novamente se tem espaço suficiente. Se não tem, ele continua dando ré. E aí, beleza. Ele não tá perto de nada. Ele não tá muito perto de nada. Certo? Então, opa. Especificar aqui do ladinho, só colocar um comentário. Aqui é para os casos em que ele vai estar perto. E aqui é para os casos em que ele vai estar muito perto. Se ele não tiver em nenhuma dessas duas opções, ele pode ir livremente para frente. Que ele não tem nenhum objeto no caminho dele, certo? E agora a gente precisa testar esse circuito. A gente vai fazer da mesma maneira para estar passando o código pro robô. Primeiro a gente vai verificar se não tem nenhum erro nem nada. Salvei. Agora eu venho aqui e seleciono. Opa. Aparentemente eu esqueci de algo. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui em cima. Você pode ver que ele acusa o erro. Então agora se eu clicar para verificar de novo. Bom, como agora não tem mais nenhum erro, ele avisa que está tudo certo e eu posso carregar para o Arduino. Ele já está selecionado aqui na porta. Agora é só carregar. E agora a gente vai conferir o resultado disso.